Sejam muito bem-vindos. Eu sou o comunicador Ismar Pins, sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e é uma alegria ter você aí conectado com a Rádio CPT. Nós teremos um momento de estudo bíblico, logo vou informar exatamente qual é o capítulo de hoje, mas queremos, além de chamá-lo muito bem-vindo, também convidá-lo a interagir com a gente por meio das nossas redes sociais. Nós queremos lembrar que você pode interagir pelo Facebook, www.facebook.com/radiodaielb, e também pelo YouTube, youtube.com/radiocpt. Nós temos também o nosso WhatsApp que está aí na sua tela para que vocês possam anotar e participar, mas eu também digo aqui pelo áudio, 993489360. Também tem o nosso e-mail, contato@radiocpt.com.br. Também lembramos que você pode ouvir diretamente esse nosso programa pelo podcast da Rádio CPT. Seja, portanto, muito bem-vindo. Nós há pouco falamos que será um estudo bíblico e, como você pode ver aí na tela do seu celular, do seu smartphone, do seu computador, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9 do livro de Mateus. Exatamente, a nossa série tem abordado aí a questão do livro de Mateus, capítulo por capítulo. E hoje, então, o nosso capítulo é o capítulo 9. Nós vamos fazer da seguinte maneira: eu vou ler o texto bíblico e depois nós vamos comentar algumas partes dele. Se você quiser utilizar a sua Bíblia, se quiser acompanhar de outra forma, mas também eu estarei projetando aí o texto bíblico para você, para que você possa acompanhar de uma maneira ainda mais direta e específica. Nossa intenção é falar sobre todo o capítulo 9 de Mateus, mas eu vou ler algumas partes, fazer comentários e ler as partes posteriores, ok? Estamos combinados assim? Ok, então. Vamos começar então com o capítulo 9? O capítulo 9 começa dizendo assim, na nova tradução da linguagem de hoje: Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Assim está escrito então aí no versículo 1. Apenas lembrar que lá no capítulo 8 nós temos descrições de Jesus na terra dos Gadarenos, então fica em determinado lado do mar da Galileia, né? Então Jesus entra no barco, volta lá para o lado oeste ou noroeste, onde fica a cidade de Cafarnaum. Então a referência de Mateus dizendo assim, chegou à sua cidade, talvez o amigo ouvinte possa pensar em Nazaré ou sei lá o que. Não, a cidade dele, onde ele residia, era a cidade de Cafarnaum. Seguindo então, o versículo 2 diz assim: então algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Aí alguns mestres da lei começaram a pensar: esse homem está blasfemando contra Deus. Muito bem, esse é o primeiro trecho que gostaríamos de ler para você. Aqui, Mateus capítulo 9, conta então a cura de um paralítico, e nesses 3 primeiros versículos nós lemos que as pessoas levaram ele até a casa onde Jesus estava. Mateus não conta todos os detalhes que, por exemplo, Marcos conta, mas muitos que conhecem histórias bíblicas têm em sua mente essa história porque ela tem uma dimensão concreta muito legal, porque lá em Marcos, o evangelista Marcos conta que levaram um paralítico até onde Jesus estava e tinha tanta gente ao redor da casa que os amigos do paralítico desceram pelo teto. Pois é paralelo, é o mesmo texto, é a mesma história que está sendo descrita, mas o evangelista Mateus não deu tantos detalhes da situação, mas em si do que aconteceu. Vocês percebem também que há uma nuance da divindade de Jesus, porque Jesus vê a fé, algo que ninguém pode ver, como diz o versículo 2.
E ele anuncia o perdão dos pecados para aquele homem. E por isso que há uma reação onde os líderes religiosos, mas como isso é uma blasfêmia, só Deus pode perdoar pecados. Por isso que tem essa reação deles ali dizendo, olha, isso é uma blasfêmia, ok? Esse então aí os 3 primeiros versículos, continuando ainda com o versículo 4 que diz assim: porém Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse, por que é que vocês estão pensando essas coisas más? Olha só, pessoal, percebam aqui o versículo 4, mais uma vez uma nuance da divindade de Jesus, né? Jesus sabia o que eles estavam pensando, assim como ele sabia anteriormente que ele era um homem de fé, agora ele sabia o que eles estavam pensando. Aí no versículo 5 diz assim, o que é mais fácil dizer ao paralítico? Os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande, pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico, levante-se, pegue a sua cama e vá para a sua casa. O homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou a Deus por dar esse poder aos seres humanos. De fato, Jesus era verdadeiramente o homem, um ser humano, mas ele também é verdadeiramente Deus. Coloca aí uma imagem, você pode acompanhar mais a descrição de Marcos, né, que coloca esse detalhe que esse paralítico foi descido aos pés de Jesus pelo teto da casa onde Jesus estava. Muito bem, a ênfase que eu quero dar para vocês desse texto é sobre a autoridade de perdoar. Está evidente essa ação ali no sentido de que a gente percebe assim, percebe claramente um poder de Deus, né? O poder de perdoar pecados. E nesse sentido, amigos, Jesus tem esse poder. E aí ele coloca assim, nesse lado, o que é mais difícil, o que é mais fácil, perdoar pecados ou curar um paralítico? Ele diz, olha, para mostrar que eu tenho o poder de perdoar pecados, eu digo, levante-se e ande. Então o que está, apesar assim de que nós temos mais esse milagre que espantou as pessoas de um paralítico sair andando, mas a gente pode lembrar que o grande milagre que Deus nos oferece é o perdão dos pecados. E aí tem a palavra autoridade, a autoridade de perdoar. É muito significativo que essa autoridade Jesus entregou para os seus discípulos, ou entregou para a igreja, para administrar, para entregar o perdão dos pecados, para consolo de muitos. Vejam que legal, vejam como é bastante claro também nesse sentido esse nosso texto. Muito bem, gente, queremos ir adiante porque o capítulo é grande. Na sequência diz assim, Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos chamado Mateus, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Jesus lhe disse, venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. O interessante, amigos, dessa passagem bíblica aí registrada por essa imagem que mostra aí, o artista colocou o mar da Galileia ao fundo, claro, Cafarnaum era uma cidade à beira-mar, e aí essa mesa onde estaria Mateus, também chamado de Levi, quando Jesus então o chama e ele o segue. O legal é que é o próprio autor contando um fato da sua vida, né? É o próprio evangelista Mateus contando como ele começou a seguir Jesus então por esse chamado. Continuando ainda o texto, mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que é que o mestre de vocês come com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifícios de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons.
Muito bem, logo depois de ter chamado Mateus, ou Levi, Mateus o recebeu em casa e Jesus estava a uma mesa sentado com outros cobradores de impostos e outras pessoas de má fama. Acho que você já deve ter ouvido em alguns estudos bíblicos, o cobrador de impostos, ele tinha uma fama de traidor, né? Porque o dinheiro que ele cobrava ia para o Império Romano, que era considerado um povo pagão, um povo mau, enfim, os opressores. E além disso, ele mexia com moedas e outros utensílios romanos, e por isso era considerado impuro do ponto de vista também religioso. E Jesus estava com outras pessoas de má fama. E Jesus deixa essa palavra aí bastante enfatizada, né, de que ele veio para salvar os pecadores, que os sãos não precisam de médicos, e sim aqueles que estão doentes. E aí ele cita Oséias 6,6, né? Misericórdia quero e não holocaustos, ou misericórdia e não sacrifícios, não culto externo, mas o amor verdadeiro, que era aquilo que engrandecia. Isso aí está bem presente, então, no nosso texto. Lembrar também que essa questão de sentar junto, para nós isso não é uma questão tão ofensiva ou tão importante, mas para a cultura de Jesus, no tempo de Jesus, era um aspecto de comunhão, e por que não dizer uma comunhão própria, uma comunhão de fé. Seguindo adiante, o versículo 14 diz assim: Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram: Por que é que nós, os fariseus, jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? Provavelmente essa pergunta foi feita até com referência à refeição que estava sendo feita, né? Tem uma contraposição aí ao jejum. Versículo 15 diz: Jesus respondeu: Vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles vão jejuar. E ainda disse Jesus: Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos. E assim não se perdem nem os odres, nem o vinho. Muito bem, esse é o texto bíblico aí falando do jejum, né? Um costume de reflexão, de ação, que muitos povos têm muito praticado no Antigo Testamento. Também os profetas falam do verdadeiro jejum, que é a luta por justiça, mas enfim, Jesus fala aqui nessa perspectiva de um casamento, né, da chegada do noivo, de algo que está acontecendo. Ele está falando em si dele próprio, da sua presença restauradora e de salvação. E quando ele fala do odre novo, vinho novo, ou tecido novo, tecido velho, há uma referência, um paralelo aqui à antiga aliança e à nova aliança, que estava se completando em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Uma maneira diferente que Jesus nos ensinou sobre esse cumprimento. Continuando aqui com o nosso texto, nós temos o versículo 18 que diz: Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: A minha filha morreu agora mesmo. Venha e ponha as mãos sobre ela para que viva de novo. Então Jesus foi com ele e os seus discípulos também foram. Antes de ler o versículo 20, apenas mencionar que, por alguma razão, o evangelista Mateus não cita que se trata de Jairo. Ele apenas cita um chefe religioso. Marcos e Lucas citam, né, o nome dele, Jairo, a história da filha de Jairo. No meio dessa história aconteceu o que, conforme diz o versículo 20, você pode acompanhar aí na sua tela, certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na barra dele, pois ela pensava assim: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Jesus virou, viu a mulher e disse: Coragem, minha filha, você sarou porque teve fé.
e naquele momento a mulher ficou curada. Muito bem, amigos e amigas, esse é o texto aí que fala desta cura da mulher, né, que agiu mediante a fé. Se eu apenas tocar nas vestes dele, serei curado. É um toque de vida, né? Ainda que talvez, em vez de chamarmos toque de vida, seria um toque de fé. Quem nos toca, nos dá vida e nos dá cura é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele nos toca de tantas maneiras diferentes, especialmente na sua palavra, no sacramento, quando a palavra está ligada com a água, na Santa Ceia, quando a palavra está ligada ao pão e ao vinho. E esse toque também nos dá vida, nos dá salvação. Muito bem, continuando o texto, fala sobre a circunstância em que, aqui descreveu a circunstância em que essa mulher se achegou e tocou em Jesus, mas na continuação do texto nós temos a sequência da história do chefe da sinagoga, que não é citado aqui, mas o seu nome é Jairo, nós sabemos. O versículo 23 diz assim: Depois Jesus foi para a casa do chefe religioso. Quando viu os que tocavam música fúnebre e viu a multidão numa confusão geral, disse: Saiam todos daqui. A menina não morreu, ela está dormindo. Então começaram a caçoar dele. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou-a pela mão e ela se levantou. E a notícia a respeito disso se espalhou por toda a região. Assim termina essa história descrita em que Jesus ressuscita a filha de Jairo. É interessante nessa história que isso acontece após algum tempo, a toda assim a circunstância da caminhada em que Jairo está muito inquieto, em que Jairo está com medo, em que Jairo acha que talvez já nem tenha mais chances, ela já morreu, mas Jesus diz para ele: não tenha medo, tenha fé. Essa expressão não aparece em Mateus, mas Marcos a relata, né? Mas é interessante que Mateus deixa claro que as pessoas riram de Jesus quando ele disse que ela não estava morta, mas dormia, né? As pessoas riram de Jesus. Gosto de alguns pregadores e alguns comentaristas que dizem assim que aquelas pessoas entendiam muito de morte. Elas sabiam que aquela menina estava morta, por isso riram. Mas Jesus é quem entende de vida e quem dá a vida. Deu a ela e concede a cada um de nós. Muito bem, continuando aqui com o nosso texto, versículo 27 diz assim: Jesus saiu daquele lugar e no caminho 2 cegos começaram a seguir, gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós. Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele, então ele perguntou: Vocês creem que eu posso curar vocês? Sim, Senhor, nós cremos, responderam eles. Jesus tocou nos olhos deles e disse: Então que seja feito como vocês creem. E os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade: Não contem isso a ninguém. Porém eles foram embora e espalharam as notícias a respeito de Jesus por toda aquela região. Muito bem, irmãos e irmãs, eu coloquei aí uma pequena imagem, na verdade em forma de desenho, em que Jesus está tocando e curando estes cegos. Mas vocês devem ter reparado pelo texto de Mateus que há uma grande ênfase nas palavras de Jesus, a fé dos cegos. Seja feito conforme vocês creem. Interessante assim como a fé é descrita como um meio de nos apropriarmos da salvação, e aqui também é descrita como um meio de obter a bênção de Deus, também no caso aí desta cura oferecida pelo próprio Senhor Jesus. A sequência do texto mostra mais uma vez uma ação poderosa de Jesus. Vamos ver aí, você pode acompanhar na sua tela. O texto diz assim no versículo 32. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam: Nunca vimos em Israel uma coisa assim. Mas os fariseus diziam: O chefe dos demônios é quem dá a esse homem poder para expulsar demônios.
Jesus andava visitando todas as cidades e povoados, diz o texto a seguir, desculpem. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande, grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazerem a colheita. Muito bem, com esse texto conclui-se a leitura do capítulo 9 de Mateus, que era o proposto para hoje. Vocês perceberam que ainda estava ali o relato de Jesus curando aquele mudo, né? Enfim, e inclusive mais uma vez a manifestação dos líderes religiosos contra Jesus, inclusive acusando de que o poder dele vinha do diabo, né? Enfim, e não do próprio Deus. Mas Jesus continua olhando para todos com misericórdia, né? Continuou viajando, indo por aqui e por ali, curando e ensinando o Evangelho. E notou que era grande o trabalho a se fazer. Por isso Jesus recomenda a oração para que Deus Pai envie mais trabalhadores. Isso nos faz lembrar de como é importante o trabalho da igreja cristã, em nome do Senhor Jesus, ao orar e ao anunciar o Evangelho, que possamos fazer parte desse trabalho. Aliás, logo o capítulo 10, já dando spoiler aí para o capítulo 10, Jesus designa, chama por nome os seus 12 discípulos para esse trabalho, para o qual também nós somos chamados, de anunciar a graça, o perdão e a salvação em Cristo Jesus. Muito bem, chegamos assim ao final do nosso programa, do nosso estudo. O próximo capítulo então será o capítulo 10. Lembro que o plano é que o Crescendo em Cristo, esse programa, vai ao ar inédito às 7 horas da manhã e reprisado às 6 da tarde, sempre de segunda a sexta-feira. Talvez haja uma alteração nessa programação, mas tudo será então informado. Mais uma vez, lembramos lá as nossas plataformas, o Facebook, né, que tem o /Rádio da IELB, o YouTube, que é o /Rádio CPT. Também nós lembramos que é possível baixar o episódio pelo podcast da rádio. Está aí à disposição de todos. Lembrando sempre que a Rádio Cristo para Todos quer ser nas redes sociais, pela rádio mesmo, nos áudios, uma boa companhia para você. Grande abraço e até o próximo programa aqui pela Rádio Cristo para Todos e especialmente convidando aqui para o Crescendo em Cristo. Hoje foi o capítulo 9, próximo será o capítulo 10. Que Deus acompanhe, que Deus abençoe cada um de vocês. Valeu, muito obrigado!